Atenção, todos e todas, mais um programa Saiba Direito aqui na Rádio Armazém, a rádio mais fodax do sul do país. Meu nome é Guilherme Colim e hoje entrevistarei uma advogada diferenciadíssima, uma advogada que é um monstro da advocacia estratégica. Minha colega, debatemos muito, conversamos muito sobre advocacia estratégica em direito de família, em questões relacionadas ao direito de família, direito imobiliário, planejamento sucessório, planejamento imobiliário. Eu nem sei por que a doutora Letícia veio para a advocacia, ela tinha que ir para o ramo militar, uma estrategista de primeira linha. Então, se você deseja ser mais inteligente, assista o programa Saiba Direito e se inscreva no canal Saiba Direito. A gente faz um teste de QI antes e depois e o progresso é enorme. Enorme. Então, primeira dica é essa. Segunda dica, se você tem interesse em saber sobre como pensa um advogado estrategista, independente da área, como deve pensar. Se você é advogado e quer aprender a pensar como estrategista, caso já não saiba, assista o programa. E se você estiver interessado em questões relacionadas a planejamento sucessório, a holding imobiliária, questões estratégicas nessas áreas também, a intersecções de diferentes ramos do direito, também assista. Aí assista dobrado. Aí assista uma vez, depois assista a segunda vez. Mas não podemos nos esquecer que dentro da nossa estratégia de programa, nós temos os nossos patrocinadores, que também não é qualquer um, não é qualquer um que bota o nomezinho aqui, né? Primeira dica que eu dou, Golden Imóveis. Eu sou o cliente da Golden Imóveis. Eu, Guilherme Colim, sou investidor imobiliário e os meus imóveis estão com a imobiliária Golden, soberana nos bairros nobres de Porto Alegre. Bairro Bela Vista, Rio Branco, Cidade Baixa, Bonfim. É lá que eu confio. É lá que eu confio. Telefone 51 372 2090. Clínica Pellini. Se você está querendo fazer aquele reimplante capilar, se está faltando cabelo, Clínica Pellini. Sou cliente da Clínica Pellini também. Já encomendei aqui a minha cobertura aqui, reformar o telhado para ficar um pouco melhor aqui, porque esse papo de que são os carecas que elas gostam mais, isso aí nunca me inclui muito bem, né? E se você for inteligente mesmo e quiser uma dica inteligente de viagem para a Serra, Rede Sky de Hotéis, Gramado, Canela e Caxias do Sul, Rede Sky de Hotéis, é lá que eu vou. E se aceitar uma dica, eles têm 11 hotéis. O melhor deles, aos meus olhos, é o Sky Bordes, fica na Avenida Bordes Medeiros, a 1.500 metros da Rua Coberta. E agora, doutora Letícia. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Ou bom dia também, né? O programa aqui é gravado. Bom dia, com certeza. No YouTube, né? Então, tudo de bom, tudo bem. Tudo certo, doutor. Gostei aí das dicas, hein? Achei que são bem interessantes, eu não conhecia. Gostei de saber, hein? Esses locais aí para ficar, não conhecia, não, mas isso aí tinha que ser corrigido, então, né? A gente tinha que corrigir essa... Mas já foi corrigido agora mesmo, né, doutor? Tá certo, mas eu não sou doutor, por favor. Mesmo que eu tivesse título de doutorado, não usaria, porque nós somos todos iguais. Eu sou um reles bacharel em Direito e aqui estou como comunicador apenas, né? Apenas não, ou bastante, não sei. Tá certo. Mas então, doutora Letícia Martins, primeira pergunta importante, importantíssima, que eu repetirei no final. Quem tiver mais dúvidas, que não puder assistir o programa inteiro, que não entender alguma coisa bem, quiser uma dica adicional sua, quiser conversar com a senhora, quais são os seus telefones de contato? Telefones, e-mails, redes sociais, como é que a gente lhe encontra? Então, as pessoas, todo mundo que ficarem com dúvidas ou quiserem mandar algum questionamento, colegas que quiserem debater algum caso ou até eventuais pessoas que tenham interesse, né, nessas demandas estratégicas, que vão ser aquelas que nós vamos abordar agora, podem fazer contato comigo através do telefone, que também é o WhatsApp 51, código de área 98481 7891. 984 81 7891.
Perfeito. Mais uma vez, então, terceira vez, seu telefone e WhatsApp. Telefone e WhatsApp, código de área 51, número 98481-7891. Perfeito, perfeito. Redes sociais também, deseja divulgar alguma? Tenho redes sociais também, né? Vocês podem me encontrar no Instagram, é o @LeticiaMartins, letra C, .adv. Essa é a minha rede que vocês podem me encontrar. Lá também vai ter meu WhatsApp, tem e-mail, né? Então, fiquem à vontade de fazer contato, fazer questionamentos. Perfeito, perfeito. Doutora Letícia, a gente, antes de entrarmos em questões mais pontuais, muitas pessoas pensam, muitas vezes pessoas enxergam a estratégia advocatícia com maus olhos. O leigo, muitas vezes, entende que a estratégia seria um jeitinho, seria uma burla, seria uma malandragem. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Como é que a senhora enxerga o conceito de estratégia advocatícia? Sim. Então, Guilherme, é muito comum as pessoas confundirem estratégia de jeitinho, né? Porque, na verdade, a estratégia advocatícia, né, ou enfim, o direito, a advocacia estratégica, ela busca, na verdade, encontrar meios de resolver problemas, enfim, dar uma solução para um caso em concreto, de acordo com a legislação em vigor, né? Então, a gente busca resolver aquela demanda que chega todos os dias para a gente no escritório, né, conforme a lei. Então, diferente de burlar sistema, diferente de o jeitinho brasileiro, como a gente chama muito, né, que a gente vê bastante na TV, né, todos os dias, né, que acontece no Brasil. Mas, diferente disso, a advocacia estratégica, ela busca, na verdade, o oposto, né? É resolver problemas, ou, enfim, até prevenir, né, eventuais e futuros problemas que as pessoas tenham através da legislação, né? Então, a gente busca, encontra um respaldo na legislação para resolver essas situações, tá? Não se trata de burlar o sistema, mas sim de aplicar a lei da melhor forma possível, né? Da forma que vai ser mais benéfica para a própria pessoa. A senhora teria algum exemplo prático para utilizar, ainda em linhas gerais, né? Sim, um exemplo muito prático que nós encontramos, né, é no próprio planejamento patrimonial sucessório, né? Infelizmente, é muito comum as famílias brasileiras não se preocuparem em fazer um planejamento, né? Deixar um testamento, fazer alguma disposição de última vontade, ou, enfim, organizar mesmo a sua empresa, né? O Brasil é um país que existem muitos pequenos e microempresários, né? E geralmente essas pessoas que têm pequenas e médias empresas, elas não possuem um planejamento, né, sucessório. Então, quer dizer que quando elas têm a necessidade de passar adiante, né, para os seus herdeiros, para os seus sucessores, essa empresa, esse negócio, não existe, né? E acaba que muitas vezes ocorre uma fatalidade, como agora mesmo na pandemia do Covid-19, onde muitas pessoas acabaram deixando as suas famílias, né? E às vezes a família não tem a menor noção de como funciona aquele negócio, né? De como tocar aquele negócio. Então, um planejamento sucessório, ele é muito importante para prevenir justamente isso, né? Eventuais problemas que a família depois vai enfrentar sem saber, na verdade, às vezes nem por onde começar. Mas a pessoa que lhe procura, a pessoa que lhe contrata dizendo, olha, eu tenho aqui uma pastelaria, tenho 2 filhos, 3 filhos e não sei nem por onde começar. Minha empresa é uma... A Eireli acabou, né? A figura da Eireli acabou, mas digamos que vamos utilizar lá a Eireli. Agora temos o microempresa, né? Individual, né? Empresário individual. A microempresa individual, microempreendedor individual, né? É isso, MEI.
como é que a senhora costuma sugerir, no caso, do cara que tem a pastelaria lá? Então, tem mais um filho, né? Sim, então, claro que como eu sempre falo, eu sempre indico para os meus clientes que principalmente nesses casos onde a gente está discutindo acerca do planejamento sucessório ou planejamento patrimonial familiar, é muito importante se debruçar sobre aquele caso em concreto. Por quê? Porque as famílias, elas são... atualmente é muito comum, né, ver família com um pai e um filho, uma mãe e um filho, uma mãe e 2 filhos, né, uma mãe, um marido e mais um filho, enfim, né, são os mais diversos contextos familiares, né? Eventualmente essa família pode ter também alguma pessoa que ela seja juridicamente incapaz, né, ou relativamente capaz, né, que é o caso dos as crianças e os adolescentes, né, ou alguma pessoa que seja portador de deficiência, tem alguma deficiência intelectual, de cunho intelectual, que prive ela, né? Então, eu sempre indico essa pessoa vir no escritório, ou enfim, né, a gente conversar, ter uma reunião prévia para poder identificar qual a real necessidade daquele cliente, tá? De modo geral, muitas vezes pode ser feito dentro do próprio contrato social, algumas disposições, tá? Então, existem formas que são bem simples, mas varia da necessidade do cliente. O próprio contrato social, independente de testamento ou qualquer coisa, correto? Sim, independente de testamento. Aí no contrato social, cara, vamos melhorar um pouquinho a pastelaria do cara, né? Do nosso exemplo. São 2 sócios lá, tem a pastelaria. E ambos têm filhos, digamos, né? Eles conseguem definir no contrato social em caso de óbito, se os filhos de um o substituirão ou não, esse tipo de coisa, se a sociedade será extinta ou não? Exatamente. Dentro do contrato social pode ser disposto com quem é que vai suceder na falta de quem é que vai assinar, por quanto tempo, se na falta de alguém, no caso de vir a óbito, né, da comoliência de algum dos sócios, isso daí no caso de uma empresa limitada, né, não da MEI, porque a MEI é uma única pessoa. Mas no caso de uma limitada mesmo, né, se tiver sócios, 2 ou mais sócios, na falta de um deles, se essa empresa vai ser extinta, se não vai, se ela vai ser liquidada, se vai ser parcialmente extinta, parcialmente liquidada. E caso ela seja liquidada, alguém tem que indenizar o outro alguém, né? Como é que funciona? Sim. No caso, se ela for liquidada, né, vão ser chamados os seus herdeiros legítimos, né? Provavelmente vai ser aberto um inventário, né? Porque a partir do momento que uma pessoa morre, é aberta a sucessão, né? A sucessão daquela pessoa. Então, se essa pessoa tem bens, né? Então, se faz necessário a abertura de um inventário, né? Que pode ser feito tanto judicialmente quanto extrajudicialmente, né? A depender do preenchimento dos requisitos legais, né? E isso vai estar dentro da lei, tá? Por exemplo, se no caso a família escolhe fazer, né? Tem a possibilidade de fazer um inventário extrajudicial, né? O inventariante provavelmente vai ser essa pessoa responsável por estar fazendo essa liquidação também e fazer a divisão dos haveres, das cotas sociais, das cotas-partes de cada sócio. O sócio sobrevivente ele não é obrigado, então, a conviver com o herdeiro do sócio falecido, né? Não é necessário, né? Existem outras formas. Então, assim, pode ser feita a liquidação somente da parte daquele herdeiro, né? Que veio, daquele sócio que veio a falecer, né, fazendo a liquidação dessa parte, ou os sócios sobreviventes, eles podem comprar a parte do sócio que faleceu, né, e aí indenizar essa família, né, enfim. É possível colocar no contrato social um critério de tarifação para essa indenização? Sim, existem alguns critérios, né, algumas formas de serem apuradas isso.
né? Um critério, por exemplo, de um balancete mensal daquilo que a empresa ela vem a receber, né? O lucro da empresa o valor líquido, né? Que ela ofira durante um mês, né? E aí esses valores vão sendo repassados aos herdeiros, né? Ou no caso também de se for fazer a liquidação total, né? Daquela parte, fazer um balancete de quanto que foi a média, né, de ganho de um ano ou até 36 meses, né? Isso tudo a legislação dispõe. Pode ser feito de outra forma? Pode, mas aí depende, como eu falei, do caso concreto. Tem que ver a realidade que a pessoa está inserida, né? Tem que ser algo viável. O profissional, viável. O profissional, e agora eu estou falando para você que está em casa, tá? O profissional, para fazer esse tipo de planejamento, ele deve ter conhecimentos em múltiplas áreas. Múltiplas áreas. Doutora Letícia, o que a senhora recomenda em termos de conhecimento específico, seja do profissional, seja da equipe que vai atender este cliente, esta pessoa? Quais são as áreas de atuação que a senhora recomenda que a equipe ou o profissional tenham domínio? Então, dependendo da demanda, o próprio advogado, ele possuindo conhecimento tanto dessa parte sucessória, quanto da parte também tributária, né, que é importante, parte de direito societário, né, quando a pessoa tem empresa, né, então daí acaba se fazendo muito importante, né, essa parte, o conhecimento do direito societário, né, que ele é muito específico. Então, assim, às vezes o próprio advogado, né, sendo ele um advogado que ele possua essa expertise nessas áreas, ele vai conseguir dar um andamento, né, e dar um direcionamento para o cliente daquilo que ele precisa fazer, daquilo que ele precisa buscar e resolver aquela situação, né? Eventualmente vai ser necessário buscar outros profissionais, como, por exemplo, um advogado tributarista, né, que é uma área também muito específica. Pode ser também que seja necessário buscar um contador, um administrador de empresas, né, principalmente quem tem empresa de médio e grande porte, né, daí quase 100% dos casos daí se faz necessário, né, por uma questão de logística mesmo, enfim. E também, eventualmente, a gente acaba precisando encaminhar também o nosso cliente também aí para um acompanhamento com um profissional da saúde mental, né? Ou um profissional da área da saúde, né? Um psicólogo, enfim, para poder fazer esses ajustes, né? De uma forma mais viável possível, da forma que vai ficar mais confortável, né? Para aquela pessoa. Quem está em casa e, de repente, pegando esse último trecho, né, de procurar um profissional de saúde mental, um psicólogo, quem não conhece pode ter a ideia, pode ter uma ideia preconceituosa de que seria algo desnecessário. No entanto, na faculdade de administração de empresas, existem técnicas de quase que uma terapia de grupo, quase que uma terapia de casal na família. Desculpa, uma terapia de casal na empresa, para que as pessoas amadureçam e consigam se despir de alguns gatilhos, desacionar alguns gatilhos mentais e proteger a empresa. Quantas empresas já quebraram por causa que os herdeiros estavam brigando para ver quem vai sentar na cadeira, né? Exatamente, Guilherme. É muito complicado, assim, a gente vê muito isso tá acontecendo. Eu sei que às vezes parece, assim, é um assunto muito delicado, né? Uma área, uma seara muito delicada, porque geralmente as pessoas pensam e dizem para a gente mesmo, mas Letícia, eu não preciso de um psicólogo. Psicólogo é para gente que está doente, psicólogo é para louco. Né? Eu não preciso de um psiquiatra, eu não preciso de um coach, eu não preciso de nada disso, eu estou bem. E, na verdade, aquela pessoa ela está sofrendo, né? E, enfim, todos nós possuímos crenças, né? E essas crenças, elas podem nos limitar ou não, né? Então, assim, às vezes, o próprio pensamento que aquela pessoa tem
relacionada ao negócio, foram pensamentos de anos, né? Assim, são coisas que estão enraizadas já naquele seio familiar, naquela dinâmica familiar, né? No próprio relacionamento entre o casal, entre os pais e os filhos, né? Então, assim, muitas são as variáveis, né, que acabam necessitando, sim, de não de uma intervenção, mas de um acompanhamento por um profissional que vai ajudar essas pessoas a olharem para a mesma direção, porque é muito comum cada um olhar para uma direção e confundir, não conseguir se resolver. E confundir mágoas pessoais de tempos passados com decisões empresariais, decisões de cunho empresarial do presente. É terrível quando uma pessoa constrói uma empresa, falece, e os filhos que pegaram a empresa pronta não conseguem tocar aquilo que a geração anterior, que o pai ou a mãe falecido, construíram do nada. Isso é muito triste, né? Sim, é muito comum, Guilherme. E outra coisa também que a gente vê, principalmente no caso de empresas familiares, na sucessão dessas empresas, é que às vezes os pais eles sabem tudo sobre o negócio, mas os filhos não sabem nada, não estão a par, não se prepararam para a chegada daquele momento futuro, né, de suceder efetivamente o pai ou a mãe, né? Então, assim, existe todo um trabalho, né, emocional, psicológico, enfim, que exige, né, assim, para esse filho, às vezes, poder sentar naquela cadeira e efetivamente fazer essa transposição, essa sucessão, né, da empresa, né? Então, assim, às vezes até um preparo mesmo psicológico, porque muitas são as responsabilidades que vêm com esse cargo, né, com essa função. Então, até mesmo para isso, para dar esse suporte, esse respaldo, né? Porque às vezes a pessoa ela não está envolvida na empresa, ela não está trabalhando na empresa, ela não está envolvida nos negócios. Então, é uma mudança muitas vezes brusca demais, né? Para aquela pessoa. E em que momento, uma pergunta dupla, em que momento que as pessoas devem começar a se preocupar de maneira mais efetiva com esse planejamento? E qual é o perfil das pessoas que mais devem se preocupar? Qual é o componente de risco que a senhora tem em mente, que a senhora possa alertar os nossos ouvintes? Sim. Então, Guilherme, eu sempre digo assim, a partir do momento que tu adquiriu algum bem, qualquer que seja, tu já tem que se preocupar em fazer um planejamento, tá? Não precisa ser uma pessoa que é empresário de negócios, né? Que tenha muitos bens, que tenha, várias empresas, que seja gerente de um cara. Não precisa de nada disso, né? Basta a pessoa ter um mero CNPJ, ou às vezes a pessoa nem tem um CNPJ, né? Mas a pessoa tem alguma coisa, né? Tem uma casa, tem um carro, tem uma previdência privada, tem um dinheiro aplicado numa poupança ou investimento, criptomoeda, etc., que seja, não importa, né? Então, assim, o planejamento sucessório, o planejamento e o planejamento patrimonial, ele é muito importante nesses casos, né? Se tem uma casa... Quem tem poucos imóveis, quem tem 1, 2 imóveis de valor médio, a senhora recomenda que mantenha no CPF ou que já passe para um CNPJ? Não sei se a pergunta é muito ampla também, né? Depende de caso a caso. Exatamente, é uma pergunta muito ampla, né? Porque a gente tem que... basicamente, o que eu iria verificar é quanto que custa, né? Para aquela pessoa permanecer com aquele bem no CPF, né? Porque a gente paga tributos todos os anos, né? Para o governo, o que a gente mais paga, acredito eu, seja tributos e impostos. Então, a gente precisaria verificar o que é mais custoso, o que é mais rentável, né, também, e ver, então, para poder dar um direcionamento, né, porque às vezes o CNPJ, ele vai, sim, acabar sendo mais oneroso para aquela pessoa, né, às vezes vale mais a pena ficar ali no seu CPF mesmo, ficar pagando, né, pagar os seus impostos e tributar dentro do CPF,
né, com uma pessoa física, enfim, mas daí... Isso depende da renda que aquele imóvel, que aqueles imóveis geram também, né? Isso, exatamente. Tem toda uma questão muito... É muito complexo, né? Eu não gosto de dar essas respostas assim, porque uma pessoa pode estar ouvindo a gente aqui e aí depois não, a doutora, a advogada me orientou que ficasse no CPF e às vezes não é o caso. Esse alerta que a senhora fez aqui é muito importante pelo seguinte: isso aqui é uma entrevista, é uma conversa, não é uma consulta, não é para definir a vida de ninguém por aqui, é apenas para alertar que as pessoas busquem uma informação para o seu caso concreto. Aliás, eu deveria ter falado isso lá no início. É cultura, é informação, mas não é para solucionar, resolver a vida de ninguém. Você deve pensar no seu caso concreto sob medida. Mas ainda dentro desta ressalva. Então, não estamos definindo a vida de ninguém aqui. A pejotização, né, a criação de um CNPJ, ele não facilita na transferência do patrimônio? Em vez de eu transferir um imóvel, eu transfiro um CNPJ que é o proprietário daquele imóvel? Então, né, Guilherme, isso vai variar, né, bastante, porque hoje em dia a gente tem o MEI, que ele é muito semelhante à Eireli, né, e o MEI, ele é ligado ao CPF daquela pessoa. Então, dificilmente não tem como fazer a transferência de um bem imóvel para um MEI, não vai fazer diferença se está no CPF ou se está no MEI daquela, ou se está no CNPJ daquela pessoa, porque ele basicamente se confunde bastante, entende? É diferente de uma empresa limitada, onde tu pode fazer a venda, tu pode fazer a cessão de cotas para outra pessoa e aí fazer a transferência desse patrimônio de uma cota à parte, enfim, né, de bens através dentro daquela empresa, né? Então isso varia bastante, né? Às vezes não vai fazer diferença, não. Varia bastante. É por isso que é necessário fazer uma avaliação caso a caso, ponto a ponto. Exato. Em termos de estratégia processual, que é estratégia advocatícia que estávamos falando lá no início do programa, que é a pauta, inclusive. Sim. Até que ponto a gente consegue resolver problemas evitando o poder judiciário? Então, Guilherme, eu vou te dizer que, assim, trabalhando em cima de estratégias, tá? Pré-conflito, tá? Que, assim, a gente fazendo um planejamento, por exemplo, esse planejamento sucessório, esse planejamento patrimonial antes da pessoa vir a óbito é a melhor opção, tá? Porque sendo ele bem feito, sendo ele realizado tudo conforme os ditames da lei, né? Dificilmente um testamento ele vai ser anulado futuramente, né? Ou enfim, vai dar algum tipo de problema. Então, assim, a gente consegue não se esquivar mesmo, né? Do poder esquivar judiciário. Dos problemas. Evitar o judiciário e se esquivar dos problemas. Exatamente, porque a gente sabe quanto tempo demoram demandas judiciais, né? A gente todo dia, eu não sei você, eu acredito que você também, mas eu trabalho com demandas de processos de inventário, né? Todos os dias, então a gente sabe quanto tempo demora, né? Que 5, 6, 7, 10 anos, às vezes 20 anos, para até finalizar um inventário, né? A partilha, às vezes vai ter uma sobrepartilha desses bens. Então, assim, são procedimentos que acabam sendo muito morosos dentro do judiciário, né? E a gente consegue encurtar bastante esse tempo fora, né, do judiciário, né? Fazendo, por exemplo, um inventário extrajudicial. Hoje em dia, a legislação nos permite muita coisa, fazer bastante coisa mesmo, né? Extrajudicialmente dentro do... O que aí exige que as pessoas sejam proativas e convergentes, né? Sim. O cara que quer brigar, ele consegue impedir o extrajudicial e todos perdem muitas vezes, né?
Exatamente. É uma questão assim de que, claro, se a pessoa ela quer encrencar, como eu falo bastante, ela vai conseguir, né? Dentro de um processo judicial, se ela quer lentificar esse processo, ela vai conseguir, né? Mas geralmente não vai levar, não leva a nada, né? Porque muitas vezes a família passa anos brigando e chega no final e elas acabam fazendo um acordo. Né? Então, assim, para que passaram todos esses anos brigando? Enquanto isso, o bem estava lá sendo deteriorado porque não estava sendo utilizado. É uma corrida de marcha ré, todo mundo perde. Exatamente. O tributo mesmo, os próprios tributos e impostos, né? Que a pessoa tem que pagar ano a ano, enquanto aquele inventário não sai, enquanto aquela partilha não sai, enquanto o imposto de transmissão não é pago. Enfim, o imóvel que ficou ocioso e foi invadido. Muitas coisas acontecem nesse meio tempo, né? Então, assim, as pessoas que estão envolvidas nisso, elas acabam somente perdendo, né? E no caso das empresas mesmo, muitas empresas, por não haver médias empresas, principalmente, né? Porque as grandes empresas, né, no geral, elas já possuem toda uma estruturação, planejamento, né, da sucessão, né, da parte da diretoria. Mas as pequenas e as médias empresas, que é a maioria das empresas no Brasil, o grande número de empresas no Brasil são de médias e pequenas empresas, não possuem esse planejamento. Então, como a gente havia falado antes, né, essas empresas acabam sendo fadadas ao fracasso, né, à falência mesmo, enfim. Muitas vezes as pessoas fecham as portas e encerram as atividades, né? Porque não possuem esse planejamento. Tem um dano social aí, uma vez que uma empresa que fecha seu emprego, são vagas de empregos que se perdem. Com certeza. Arrecadação. A pastelaria, às vezes, é o garçom, é a cozinheira, né? Enfim, é a moça do caixa, né? Então, assim, é uma questão, realmente, existe uma questão social, porque todo mundo, a sociedade como um todo sai perdendo. Né? Às vezes a gente tem médias empresas ou empresas até de grande porte, mas essas empresas que ainda não tiveram esse planejamento, e às vezes mais de 50, mais de 100 pessoas são demitidas, né? Precisando fechar as portas e encerrar suas atividades. O brasileiro, ele costuma ser muito reativo. Acho que está melhorando, mas ele ainda é muito reativo. E uma das razões para isso, para ele reagir às situações em vez de preveni-las, é o receio do custo. Eu já sei a resposta, mas o que eu sei, o que eu não sei, é o que menos importa. Estamos aqui servindo a você que está em casa. É você que manda aqui no programa. Mas então, doutora, é muito caro o investimento nesse planejamento prévio? Não, Guilherme, a resposta é não é. Não é por quê? Porque, primeiro, um dinheiro a menos que tu vai gastar dentro de um processo judicial brigando, é um dinheiro a menos que tu vai pagar para o Estado de custas processuais, é um estresse a menos que tu vai ter, muitas vezes, com as próprias pessoas que a gente mais ama, que são pessoas da nossa família, amigos próximos. Então, assim, são muitas, eu particularmente, não é porque eu trabalho com isso, né, mas eu vejo muita vantagem em fazer esse tipo de planejamento. E ao mesmo tempo eu vejo muita desvantagem a pessoa não ter esse planejamento, né? Porque, como a gente havia falado, são processos judiciais que correm por anos, né? Então, quando vê o patrimônio, metade foi para pagar custas e impostos. E aí o pessoal não acha caro. E mais os honorários do advogado, que vai ser mais ainda, né? Vai ser muito maior. Todos esses anos desse trabalho, mas é óbvio. Então, realmente, né, essa questão da reatividade é um problema. É um problema bem grande. Muitas vezes, uma consulta de um advogado que raramente tem um valor muito alto, transfere informações suficientes para a pessoa economizar alguns zeros a mais do que foi investido originalmente. Com certeza.
Hoje, com o planejamento sucessório, muitas pessoas conseguem fazer com que seus herdeiros não gastem com o advogado, praticamente. Com certeza, sim. Hoje em dia, com um bom planejamento sucessório, é muito possível a própria pessoa que ela não possui nenhuma empresa, não é empresária, não é comerciante, né? Mas ela tem algum patrimônio, tem uma casinha, tem um carro, tem alguma coisa, né? Já deixando tudo já acertado em vida, né? Fazendo esse planejamento estratégico, os herdeiros não vão precisar se preocupar. A senhora até já respondeu aqui de maneira não subliminar, mas de uma maneira indireta, já respondeu o que eu perguntarei agora. Mas eu prefiro fazer a pergunta expressa para que não haja dúvidas. A holding imobiliária que está tão na moda, ela é a solução de todos os problemas? Não gosto de dar. Eu acho que tu já deve ter percebido, né, Guilherme? Eu não gosto de dizer que tal ou tal coisa é a resolução de todos os nossos problemas e de todos os males, né? Porque isso não seria verdade. Então, a holding imobiliária, ela é uma excelente opção para quem? Para quem tem alguns imóveis, né? E tem interesse em comercializar esses imóveis. De que forma? Através de locação, né? Quer abrir um CNPJ, uma empresa, para fazer único e exclusivamente o controle desses bens imóveis, né? Esses bens que é do ramo imobiliário. Então, assim, basicamente, até porque ele tem um custo alto, né? Existe uma tributação e geralmente é uma tributação alta, né? Antigamente se conseguia fugir de alguns tributos, muitas pessoas que faziam consulta com advogados ou até contadores, né, conseguiam burlar leis que no fim hoje em dia não se consegue mais, porque realmente existe um entendimento, né, de que tem que pagar impostos, etc., assim como qualquer outra empresa. Então, assim, não realmente vai ser para um público muito específico, né? Uma vantagem, ter uma grande vantagem, abrir-se uma holding imobiliária, tá? Mas ela não vai servir para toda pessoa física, por exemplo, que tenha 1 ou 2 ou 3 imóveis. Eu não acredito que seja vantagem. E aquele cara que deseja saber se no caso dele, se ele está naquele pequeno grupo que é vantajoso ou não, ele procurando, a senhora consegue fazer uma avaliação uma avaliação disso exige muito tempo, é muito caro essa avaliação, é muito trabalhosa essa avaliação? Não. Como é a forma como eu trabalho, tá, Guilherme? Eu vou fazer, como eu costumo trabalhar, eu gosto de fazer uma triagem inicial, né, com esse cliente, para buscar entender qual é o objetivo dele, o que na verdade ele busca, quais são os seus interesses, né? E através dessa triagem, então, poder fazer um direcionamento para ele, né? Dizendo, olha, quem sabe tal coisa seria o mais adequado, enfim, e aí traçar um plano, né, de como resolver aquela situação dele. Eu quero, por exemplo, eu tenho 13 imóveis e eu quero pagar menos impostos, eu quero deixar esses imóveis para os meus filhos o dia que eu morrer, quero deixar para minha esposa, enfim, não importa. E aí a gente fazendo o levantamento de que imóveis são esses, quem é essa pessoa, que imóveis são esses, né? Quanto que custa esses imóveis? Onde é que estão localizados? Enfim, entre outros questionamentos que eu vou fazer para ele, né? Também eu vou fazer uma lista de documentos, né? Para fazer uma análise, né? E através dessa análise de toda essa documentação, a gente vai conseguir dar um direcionamento, então, de como dar esse segmento, né? Da forma mais adequada
para o caso dessa pessoa. Que bom, perfeito, perfeito. O nosso tempo urge. A senhora teria mais alguma dica, alguma consideração adicional? Porque eu tenho uma dica adicional ainda que eu vou deixar para depois. Tá certo. O que eu posso dizer é busquem um profissional qualificado, né? A advocacia estratégica ela é muito bacana, justamente porque ela faz o fluxo inverso da advocacia convencional, né? Como a gente trabalha com o caso específico, então a gente pega a lei e aplica o caso, e não o caso à lei, né? Como é na advocacia convencional. A gente sempre vai fazer a análise daquela situação específica, ter um olhar exclusivo e único para o caso do nosso cliente, né? Então, a advocacia estratégica, ela realmente é uma forma de libertar as pessoas de muitos problemas, de muitas dores de cabeça, né? Através de um novo formato aí de resolução de conflitos, ou até mesmo para evitar mesmo futuros conflitos, né? Tanto dentro da sua própria empresa, em relações negociais, quanto dentro da sua família, né? Em relações familiares. Perfeito, perfeito. E eu tenho mais uma dica, então, adicionando tudo isso. Se você ficou com alguma dúvida, você tem alguma sugestão é comigo. Me enganei aqui, sugestão não. Se você tem alguma dúvida sobre o tema, se você de repente não sabe se você está naquele grupo que precisa ou não fazer uma holding, se você está naquele grupo que tem uma empresa, que é sócio de uma empresa, está preocupado com a sucessão, ligue para 51 98481 7891, telefone da doutora Letícia Martins da Conceição, minha colega, pessoa a quem eu muito admiro e por quem eu ponho a mão no fogo. O telefone é esse mesmo, né? 51 98481 7891. É fácil de decorar, olha, 7891, ó. É uma crescente, né? 789, depois cai para o 1 de novo. Né? 98481 7891, doutora Letícia. Muito obrigado. E vem cá, doutora Letícia. Quem vai para a Serra tem que ficar onde, afinal? Rede Sky de Hotéis. Rede Sky de Hotéis. É a melhor rede que tem. Você não acredita o risco de ficar na Rede Sky de Hotéis e você ficar cismado, receber tanta coisa por tão pouco. Esse é o risco de ficar na Rede Sky de Hotéis. Não acreditar no que está acontecendo. Falamos muito de holding imobiliária, planejamento. Doutora Letícia, imobiliária em Porto Alegre. É a Golden, né? Golden Imobiliária. Golden Imobiliária, mas lá no início do programa a senhora nem sabia que ela existia, né, doutora Letícia? Porque não assistiu os programas antes aqui, né? Aqui no Saiba Direito eu arranco a verdade de dentro das pessoas. Arranco a verdade lá de dentro das pessoas. E cabelo, vamos ver se a senhora decorou. O seu namorado lá tá faltando telha lá. O cara é feio e careca e ele só quer ser feio. Quer deixar de ser careca. Para onde é que ele vai? É Peline. Peline, ele lembra de pelo. Clínica Peline, põe ali no Google ali. Clínica Peline, você lembra de pelo. Pelo, o que é o cabelo? O cabelo é um pelo contra o nome. Uhum. Não é isso aí, doutora Letícia? Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada, Guilherme, pelo convite. Foi uma honra, foi um prazer estar aqui com você hoje. Espero que nós possamos nos encontrar e conversar novamente, né? Em algum outro momento, debater outros assuntos. O direito é tão rico, né? Existem tantos assuntos bacanas para a gente conversar. O prazer e a honra foi minha e o privilégio foi de todos nós, né? De todos os nossos ouvintes. Você que está em casa, muito obrigado. Se você não se inscreveu no canal Saiba Direito lá no YouTube, corra e se inscreva. Se você for profissional de alguma área que tem alguma informação que seja socialmente relevante, pode me ligar, telefone 51 32 28 12 19 ou telefone 51 999 85 7991. E você, dependendo do que você tiver para dizer, este espaço é seu, porque a nossa missão é fazer com que o mundo melhore pela informação. A revolução é pelo conhecimento, não pelas armas, pessoal. Um grande abraço e até o próximo programa.